Acompanhe esse estudo em que Paulo descreve o que é a vida para um apóstolo verdadeiro. Paulo vai deixar claro que não existe a mínima chance de alguém confundir o conteúdo da mensagem com o mensageiro. O mensageiro não é importante, a mensagem é que importa. Assista a esse estudo, siga-nos em nossa mídia social, se for possível, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e faça um comentário para esse estudo. Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para estudar mais uma parte do conteúdo da segunda carta de Paulo à Igreja de Coríntios, essa carta belíssima que tem falado tanto aos nossos corações. Hoje estaremos estudando o capítulo 4, os versículos de 7 até o versículo 15. No capítulo 3, que nós estudamos anteriormente, Paulo fala da glória do seu ministério apostólico a serviço da nova aliança. Agora, nesse capítulo 4, Paulo destaca a humilhação e o sofrimento que também acompanham o seu ministério. A interligação entre glória e sofrimento é um tema importante nos capítulos 2 a 7 dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo vai explicar aos coríntios as suas dificuldades, as suas privações, a oposição que ele sofre constantemente, mas ele explica que nada disso deprecia o seu ministério e que nada disso impede ele de pregar o evangelho, anunciar Cristo às pessoas que não conhecem a Cristo. Isso tudo nós vamos ver, o que dá essa força motivacional para Paulo pregar o evangelho, apesar de todas as circunstâncias, estudando essa carta, esse pedaço da carta de hoje. Então vamos ler, sem demora, o texto contido lá no capítulo 4, versículos 7 a 15. O poder de Paulo vem só de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha abrir as nossas mentes e os nossos corações para que possamos receber o pleno entendimento da Tua palavra. Ó Deus, nesse momento eu quero te pedir que eu seja realmente apenas um vaso, Senhor, um vaso de barro sem nenhum valor, em Suas mãos, Senhor, transmitindo esse conteúdo tão precioso que é o Evangelho, que é a Tua palavra. Abra, Senhor, as mentes e os corações de todos os que estarão ouvindo a qualquer tempo esse estudo. Que eles sejam plenos, ó Deus, de entendimento, plenos do entendimento da Tua palavra. Que, Senhor, possa haver mudança de vida, possa haver, Senhor, correção de comportamento, possa haver até mesmo conversão. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 4, versículo 7, Paulo começa falando, mas temos esse tesouro em vaso de barro. Essa conjunção adversativa que Paulo usa mais indica um contraste entre aquilo que Paulo vinha falando e aquilo que Paulo agora vai começar a falar. Vamos ver, olha, embora o ministério da nova aliança seja mais glorioso que era o da antiga aliança, como ele fala lá no capítulo 3, versículos 7 a 11. Olha o que Paulo fala. E se o ministério da morte, gravado com letras, lembra? Se você
eu ia cair aqui na armadilha de explicar novamente, mas não, se você não assistiu essa aula, retorne ali nas umas 2 aulas anteriores que você vai ver esse conteúdo sendo explicado. Aqui eu vou apenas fazer a referência e ler os textos. Paulo diz o seguinte, então, no capítulo 3, versículos de 7 a 11. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve uma glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então, Paulo está dizendo, olha, essa conjunção, né, essa adversativa que ele usa, mas temos esse tesouro em vaso de barro. Paulo estava dizendo o quê? Que existe um contraste, né, entre o que ele vinha falando até então e o que ele vai começar a falar agora. Nós estamos recapitulando aquilo que Paulo falou, do capítulo 3, versículos 7 a 11, foi o que eu acabei de ler. Paulo diz que o ministério da nova aliança é muito mais glorioso do que o ministério da antiga aliança. Paulo vai dizer também que o ministério da nova aliança efetua em transformação gloriosa. 3:18, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com os rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo vai dizer também que o ministério da nova aliança é iluminação interior gloriosa, capítulo 4, versículo 6, foi a aula passada. Porque Deus quem disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, Paulo, ele vem aqui falando que existe um contraste, não é? Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro. Esse mais indica que existe um contraste desse ministério glorioso. Por quê? Porque a glória desse ministério glorioso, a glória desse ministério está em seu conteúdo, está na palavra de Deus, está naquilo que é revelado, está no evangelho, está no cristianismo. E esse conteúdo precioso, esse conteúdo glorioso, esse conteúdo por demais precioso, ele está guardado em vasos de barro. Ele está guardado dentro de mim e de você, que somos apenas vasos de barro. O que são os vasos de barro? São objetos insignificantes. Já passou por uma olaria? Né? O oleiro vai lá, ele faz, e geralmente são o vaso de barro, ele é usado para conter ali, botar umas plantas no jardim. O vaso de barro, ele vai ser... Antigamente a gente tinha as canequinhas de barro, antigamente a gente tinha os filtros de barro, hoje em dia eles já nem existem mais. O valor realmente é insignificante desses objetos. Mas Paulo está dizendo que aquilo que é precioso no Evangelho está guardado em vasos de barro. Porque, irmãos, Cristo se revela por meio da minha vida e por meio da sua vida. E aí eu, como mensageira da palavra de Deus, eu não posso querer ser mais resplandecente do que o próprio Evangelho contido dentro de mim. Isso é uma coisa que a gente precisa observar e eu gostaria que você tivesse muita atenção no estudo de hoje para que nós realmente possamos ser transformados pela aplicação dessa palavra em nossa vida. Os vasos de barro, antigamente, não é? Eles eram usados para guardar dinheiro e itens de valor. E, por vezes, eles eram enterrados para esconder riquezas de ladrões. Eu queria ler aqui para vocês uma notícia que foi divulgada em 2010 a respeito de um caçador de tesouros amador que descobriu enterrado em um campo do sudoeste da Inglaterra
um vaso da era romana com 52 mil moedas romanas. A princípio, ele encontrou apenas 21 moedas com um detector de metais, mas sua descoberta inicial se transformou em um achado muito maior. O vaso gasto e rachado, usado para armazenar alimentos, estava enterrado pouco mais de 30 centímetros abaixo da superfície. Por fora, sua aparência não fosse impressionante, mas continha riquezas inestimáveis na forma de belíssimas moedas de prata e bronze. É isso que Paulo está falando. E era uma coisa que era facilmente entendida pelos coríntios, porque era hábito naquela época se pegar moedas, se pegar joias, se pegar objetos de valor, colocar num vaso inóspito, sem nenhum atrativo, sem nenhuma graça, colocava-se ali no fundo, depois se colocava os alimentos por cima. E isso enganava os ladrões. Então, quando o ladrão entrava na residência para poder roubar, ele olhava para aquele vaso tão insignificante, cheio de cereal, cheio de trigo, né? Cheio de alimentos, e ele nem pegava, ele não se detinha, porque ele ficava procurando as coisas de valor em outros tipos de objeto. É isso que Paulo está falando, né? Quando ele diz aqui que nós temos, porém, este tesouro. Que tesouro? O evangelho. Que tesouro? A mensagem, a palavra. Em vasos de barro, em recipientes, irmãos, insignificantes. É isso que Paulo está falando. O tesouro, essa glória preciosa que é infinda, que não é como a aliança que foi feita com Moisés, ela está dentro de mim, que sou o quê? Que sou apenas um vaso. Por que Paulo está falando isso? Porque os falsos profetas, os falsos apóstolos, diziam que Paulo vive se metendo em confusão, Paulo é perseguido por todo mundo, Paulo vive sendo açoitado, Paulo é chicoteado. Então, como que pode Paulo ser usado por Deus para levar a palavra? É isso que Paulo está dizendo. Eu tenho dentro de mim o evangelho e eu sou apenas um vaso de barro. E é assim, irmãos, que temos que ser quando observamos que o mensageiro, ele quer falar mais dele do que da palavra, quando observamos que ele tem muita necessidade de aparecer, de se ostentar, então está acontecendo o quê? O inverso, porque aí o mensageiro está querendo ser o principal e não a mensagem que ele tem para trazer. Para mostrar que esse poder que tudo excede vem de Deus e não de nós, Paulo vai nos mostrar o seguinte: o poder do evangelho pode salvar. Está lá no capítulo 3, versículos 14 e 16, Paulo vai dizer: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Paulo também vai mostrar que o conteúdo do evangelho, ele tem o poder de transformar, capítulo 3, versículo 18. Em todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, em sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E Paulo vai dizer também que esse evangelho é que faz com que ele persevere em levar o evangelho. Capítulo 4, versículos de 8 a 12. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo deixa claro que Deus escolhe intencionalmente os fracos, os humildes, os desprezados para realizar seus propósitos, para que o vaso não seja mais importante do que o conteúdo que está dentro dele.
Paulo, se não tivesse aceitado a Cristo, se não tivesse virado um missionário, Paulo teria sido alguém de excelência, alguém de destaque na sociedade de então, porque ele era capacitado para isso. Mas você vê que o poder de transformação em Paulo é tamanho que ele chega a ser olhado de forma desprezível. E, irmãos, se a gente for pensar no Evangelho, como que a gente pode pensar que o Evangelho é algo de ostentação se o próprio Deus deixou a sua glória celeste, se humilhou, tomando a forma de homem e veio habitar aqui na terra? Isaías vai dizer que ele era o mais desprezado entre todos os homens, que não havia nele nada que nos desse prazer, não havia nele formosura, que ele era homem de dores. Então, como que nós podemos pensar, irmãos, que o Evangelho é algo de ostentação, é algo que tem que ser suntuoso? Não, nós somos apenas vasos de barro e é dessa forma que nós precisamos nos comportar, como simples objeto, né? Um simples objeto que Deus, através da palavra dele, usada por meio de nossas vidas, vai então desvendar, retirar o véu que está sobre o rosto das pessoas que não conhecem a Cristo como único e suficiente Salvador. Mas Paulo continua. Nos versículos 8 e 9, ele vai falar o seguinte: somos pressionados de todos os lados, mas não esmagados, abatidos, mas não destruídos. Paulo amplia o simbolismo do vaso de barro e ele explica sua experiência constante em tudo, em todo tempo no ministério e a força de Deus que se expressa em circunstâncias de fraqueza e aflição. O primeiro elemento retrata uma dificuldade aparentemente insuportável. Veja que ele fala atribulado, ou seja, né? Em tudo somos atribulados, é insuportável tamanha tribulação. Aí ele complementa, porém não angustiados. Então me atribula, mas não me angustia. Somos perplexos, eu fico perplexa, mas eu não fico o quê? Desanimada. Eu me sinto perseguida. E isso, irmãos, é Paulo que está falando, e olha que Paulo, ele vai estar falando isso sobre que perspectiva? Lembra quando a gente iniciou o estudo da segunda carta de Paulo? Paulo vai estar falando ali sobre o conforto. Paulo vai estar dizendo que quando ele esteve na Ásia, ele achou ali que a sua vida estava no fim. De tão angustiado que ele se sente, né? Ele vai dizer que é Deus quem nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O que Paulo está dizendo aqui? E agora ele vai dizer, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O que Paulo está dizendo? Que o sofrimento que ele sofre, irmãos, o sofrimento pelos quais ele passa sim por sofrimento. Aquilo que os falsos apóstolos estão dizendo de que ele vive, né, em confusão, de que ele vive sendo açoitado, de que ele vive passando por dificuldade, isso tudo é verdade. O que não é verdade é que ele está desamparado. O que não é verdade é que ele está angustiado. O que não é verdade é que ele está destruído. O que não é verdade é que ele está, isso, principalmente, desamparado. Porque Cristo prometeu estar conosco todos os dias de nossas vidas. Todos os dias ele prometeu que estaria conosco e ele estava ali com Paulo. É por isso que Paulo passava por todas essas situações, mas Paulo não se sentia
desamparado. Na perspectiva de Paulo, seu sofrimento não invalida de maneira nenhuma o seu apostolado. Muito pelo contrário, é prova incontestável do chamado de Deus por meio de uma demonstração do poder divino. Porque quando Paulo suportava tudo aquilo, irmãos, e ele chegava lá e ele pregava o evangelho, aquilo era uma manifestação do poder divino. Como que nós queremos ver, irmãos, como que haveria salvação se Cristo não tivesse morrido? Como você vai saber o que é consolo se você não passar por uma situação em que tenha que ser consolado? Como que você vai ser, irmãos, transformado se você não passar por um processo de cura, por um processo de tratamento? É isso que Paulo está falando aqui. O único ponto que eu gostaria de ressaltar ainda a respeito desse texto é ler aqui um comentário que explica essa literatura, porque nós podemos ver, irmãos, que Paulo, ele era uma pessoa extremamente instruída e Paulo, muitas das vezes, ele vai usar o que existe na literatura moderna de sua época nas cartas. E essa parte aqui, os versículos 8 e 9, faz parte do tipo de literatura que era usado na época. Observe o que o autor desse livro, 2 Coríntios, comentário expositivo, Mauer, né? Ele vai estar nos falando aqui na página 66. Ele diz o seguinte: a relação em 2 Coríntios 4, 7 a 12 é a primeira de várias listas de dificuldades nessa carta. Lista desse tipo era um elemento comum de exortação cínico-estoica, por meio do qual o filósofo procurava, dar exemplo de fortitude, coragem e perseverança na nobre causa de propagar sabedoria e refutar insensatez. Quanto à forma, as listas de dificuldade de Paulo têm semelhança notável com a tradição cínico-estoica, como o seguinte trecho da paródia dos estoicos de Plutarco revela. Observe o que Plutarco escreveu. Confinado, mas não impedido, derrubado, mas não refreado, torturado, mas não dolorido, mutilado, mas não ferido, preso, mas não espancado, cercado, mas não derrotado, escravizado, mas não cativo. Em cada caso, o resultado negativo esperado é surpreendentemente revogado, o que produz respeito e empatia por aqueles que suportam essas provações. Então, está aí Paulo utilizando, algo comum à literatura da sua época para escrever ali a carta aos Coríntios. Vamos adiante. Capítulo 4, versículos 10 e 11, Paulo vai dizer: trazemos sempre em nosso corpo a morte de Jesus. O Evangelho certamente é a mensagem da morte e da ressurreição de Jesus. Tudo que Paulo escreve está focado nesses eventos cruciais. Contudo, nessa carta profunda e extremamente pessoal, Paulo coloca essa mensagem no centro de seus pensamentos. Nós sempre carregamos no corpo a morte de Jesus, de maneira que a vida dele seja revelada em nosso corpo também. Foi a isso que Paulo se submeteu na Ásia, a um sofrimento fora do comum. Se você quiser ver a ressurreição trabalhando em sua vida aqui e agora, você precisa estar preparado para ver a crucificação também trabalhando em sua vida aqui e agora. Você não vai ver a ressurreição se você não entender, se você não viver a crucificação. E os coríntios querem um apóstolo que viva de acordo com o evangelho que ele proclama. E Paulo não estava certo de que eles o queriam, mas deveriam também querer isso, que o apóstolo vivesse de acordo com aquilo que ele proclama. Se ele está proclamando Cristo que foi crucificado, ou seja, sofreu para depois ressuscitar, como que
os coríntios poderiam querer um apóstolo que não passasse por nenhum sofrimento, que não tivesse nenhuma dificuldade. Como que nós, nos dias de hoje, podemos querer ser crentes só de sombra e água fresca? Como, irmãos, o que nós vemos hoje em dia é uma igreja cativa de bons programas, cativa de boas mensagens e não da busca do evangelho puro e verdadeiro. Igrejas que lotam porque nas pregações as mensagens de seu púlpito são coach, são palavras que vão trazer enlevo para a alma daquelas pessoas, mas elas não entendem que ao sair dali, tudo aquilo ali vai se esvaziando. O evangelho não, o evangelho ele entra em nossas mentes, em nossos corações e ele tem o poder de nos transformar. O evangelho é transformação de vida, é mudança de vida. Não procure na retórica bonita e impressionante, deixando de lado os problemas e os sofrimentos do mundo, né? Do mundo para os outros. Não busque esse tipo de mensagem, de retórica muito bonita, elegante, sofisticada e vazia de poder. Procure alguém que esteja se entregando até a morte por Jesus, de modo que a vida de Jesus seja revelada, inclusive por sua humanidade mortal. Paulo continua no versículo 12. Portanto, em nós atua a morte, mas em vocês atua a vida. Paulo está dizendo, olha, é por meio do meu sofrimento que vocês podem receber o evangelho. Paulo poderia ter recebido o evangelho e ficado quieto, irmãos, lá em Tarsos, onde ele estava. Ele podia ter se negado a atender o chamado de Barnabé. Mas Paulo atende o chamado de Barnabé, e quando Paulo atende o chamado, não de Barnabé somente, né? Ele atende o chamado da igreja, ele atende o convite de Barnabé, o apelo de Barnabé, ele atende ao chamado de Cristo. Paulo se dispõe a sofrer pelo evangelho, tanto que Paulo, ele apanha, Paulo é açoitado, Paulo está levando o evangelho, mas as pessoas não recebem aquela mensagem bem, nem todos recebem, então Paulo é o quê? Perseguido. E Paulo está dizendo, em nós atua a morte, em nós atua o sofrimento, mas em vocês atua o quê? A vida. Porque é através desse sofrimento é que vocês alcançam a palavra e podem aceitar a Cristo como Salvador. E voltando para o exemplo de Cristo, em nós atua a vida, irmãos, porque em Cristo atuou a morte. Nós só vamos ressuscitar com ele na segunda vinda de Cristo porque ele morreu e ressuscitou vencendo a morte. Se ele não tivesse passado por isso, não haveria salvação. A salvação vem por meio de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque eu e você sozinhos nós não podemos alcançar a salvação. Nós nunca alcançaremos a salvação. Paulo está dizendo que sofrer por amor de Jesus produz vida para quem é afligido, bem como para a comunidade que é beneficiada pelo Evangelho. Capítulo 4, versículo 13, Paulo vai dizer, uma vez que temos esse mesmo espírito de fé, também cremos e por isso falamos. Então, Paulo está falando que nada disso falado até agora pode ser verificado senão com os olhos da fé. Se eles continuassem olhando para as aparências, se eles continuassem olhando pelas circunstâncias, eles não conseguiriam entender o que Paulo está falando. Paulo está explicando para eles, olha, temos esse mesmo espírito de fé, também cremos e por isso falamos. Eles precisavam, irmãos, ter os olhos da fé para entender aquilo que acontecia na vida de Paulo. Paulo se consola com isso, daí sua dedicação à pregação. Ele se olha por força da graça, portador da vida para si e para a comunidade de Corinto. Não apesar de sua força humana, mas justamente por ser humano, fraco e abandonado. Anima-o a mesma confiança do salmista. Olha o que o salmista vai falar lá em Salmos 116, versículo 10.
Ele vai dizer, eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Esse é o versículo 10, mas olha o versículo 3, o que o salmista diz, olha, laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Aí no versículo 10 ele já complementa, eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. É pelos olhos da fé, irmãos, somente pelos olhos da fé. Capítulo 4, versículo 14, Paulo vai dizer, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês a Ele próprio. Não indica que a ressurreição, irmãos, é simultânea. Indica, ao invés, a real solidariedade que liga o apóstolo e os fiéis, em geral, a Cristo. Solidariedade que explica a conexão entre a ressurreição passada de Cristo e a ressurreição futura dos cristãos. Paulo se sente unido a todos os fiéis nessa esperança e deixa isso claro no final desse versículo, quando ele diz que nos apresentará com vocês a Ele próprio. Vou ler todo o versículo, olha, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês a Ele próprio. Essa é a esperança do apóstolo, que Cristo ressuscitou, Ele vai ressuscitar e todos os fiéis irão ressuscitar também. Depois dessa aclamação de fé, o objetivo essencial de Paulo retorna ao tema, né, próprio aqui da vida apostólica. Então ele termina no versículo 15 falando o seguinte, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando cada vez mais pessoas faça transbordar ações de graça para a glória de Deus. E para a igreja de Corinto que ele anuncia a palavra de Deus e traz em sua carne os estigmas da paixão de Cristo. Tudo isso, seu sofrimento, sua labuta, sua proclamação destemida, é para o bem deles. Morte em nós, mas vida em vocês. E o que é mais relevante, à medida que a graça do Evangelho se propaga, também expande a glória de Deus. Quando eu estava, irmãos, preparando esse estudo de hoje, eu me lembrei muito da história do nascimento de Jesus. Porque nós vemos que desde o início, Satanás coloca essa confusão em nossas mentes. Nós procuramos sempre aquilo que é glorioso. Nós vemos igrejas evangélicas que estampam em suas fachadas a frase pare de sofrer. Como que podemos parar de sofrer, irmão, se o próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós podíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo? Como que pare de sofrer se o próprio Cristo veio ao mundo para sofrer por amor de mim e de você? Os magos foram procurar Jesus no palácio, eles também não haviam entendido, mas eles consertaram o caminho até achar Jesus na manjedoura. E esse é o desejo que eu tenho para mim e para você, que nós possamos achar o caminho da humildade, achar o caminho da manjedoura, achar o caminho do vaso de barro. E que nós possamos ter esse conteúdo glorioso e esplendoroso dentro de nossas vidas. E que possamos ser realmente quebrados, transformados, de forma que a glória de Cristo possa transparecer por meio de nossa vida, no nosso modo de ser, de agir e principalmente de pregar o Evangelho. Que o Senhor Deus possa nos dar entendimento para tudo isso que estudamos, que Ele possa continuar falando esse texto aos nossos corações e que nós possamos realmente ser vasos úteis nas mãos de Deus. Amém.